Boa noite! Você vai ver no Jornal da Câmara de hoje. Corsan apresenta mapa de execução de obras em reunião na Câmara de Vereadores. Deu um problema na licitação ainda em 2010 para a primeira etapa, mas que está retomando agora e que, pelo que a gente vem estudando, a gente vai conseguir sim, a Corsan vai conseguir dar conta neste prazo deste contrato. E ainda nesta edição, uma entrevista com o criminalista Matheus Marques sobre o livro Audiência de Custódia. A obra fala de uma nova resolução do Conselho Nacional de Justiça que está sendo implementada em Passo Fundo. Muitas vezes nós temos ilegalidades de gente que fica até 60, 100 dias preso, sem ter sequer a investigação terminada ou o início do processo criminal acontecido. E o que a audiência de custódia vem fazer é frear esse ímpeto. Agora no canal da comunidade. A Frente Parlamentar Mista de Recursos Hídricos recebeu mais uma vez representantes da Corsan. Durante a reunião foi apresentado o mapa sobre o projeto de esgotamento sanitário do município. O representante da companhia frisou que em 2010 a Corsan assinou o convênio com o município, se comprometendo em universalizar o sistema em até 18 anos. Já tivemos um avanço significativo. Estamos agora reiniciando algumas obras de esgotamento sanitário e temos previsto ainda também para o ano que vem, 2019, enfim, tem um cronograma de execução para nós cumprirmos então o que foi contratado lá em 2010 com a Prefeitura Municipal. A gente pôde olhar o mapa da cidade, ver as etapas que a Corsan então acordou com o município, o projeto do saneamento básico. Então nós podemos ver ali o mapa da cidade e as etapas certinhas de início ao fim que vão ser aí implantadas na nossa cidade. Cláudia Furlaneto também comentou que durante a reunião foram feitos esclarecimentos importantes para a comunidade. A ideia é que a gente possa trazer também para a tribuna agora e informar a comunidade lá no seu bairro em qual ano que vai passar, porque foi um contrato assinado em 2010 com prazo de 18 anos para a construção, ou seja, para 100% da nossa cidade estar coberta pela Corsan. Então, nós temos aí até de 2010 de 18 até 2028 para cumprir todas as etapas. Deu um problema na licitação ainda em 2010 para a primeira etapa, mas que está retomando agora e que, pelo que a gente vem estudando, a gente vai conseguir sim, a Corsan vai conseguir dar conta neste prazo deste contrato. A próxima reunião da Frente Parlamentar também vai discutir este assunto. O grupo pretende receber representantes do Poder Executivo para falar sobre a fiscalização das obras. O Cadastro Nacional da Adoção aponta que no Rio Grande do Sul, cerca de 5.000 famílias estão à espera de um filho, mas apenas 1.000 crianças e adolescentes aguardam por um lar. Por isso, o Cidadania e Atitude, que vai ao ar hoje, trata do Adotê, um grupo criado para incentivar, apoiar e esclarecer dúvidas sobre o assunto. Independentemente da gente já ter ou não adotado, o grupo hoje tem um foco que é de olhar pelas crianças, porque muitas, Ana, não serão adotadas. Também é razão da morosidade do nosso sistema, né? Porque para que uma criança ou adolescente se torne um sujeito apto a ser adotado, também existe todo um procedimento que destitua o poder dos pais daquela criança. E isso às vezes leva um tempo, como é que eu poderia dizer, exagerado, que quando essa criança torna-se apta à adoção, ela já está com uma idade um pouquinho mais avançada e é mais difícil hoje, né, colocar aquela criança numa família. Quando a pessoa decide ser pai e mãe, ela quer aquilo para já. O coração dela está cheio de amor para dar. E elas às vezes não conseguem compreender e suportar aquilo no coração, assim, pô, eu tô cheia de amor aqui no meu coração e tenho que esperar muito tempo. Então a gente conversa, dá aquela acalmada e sempre diz que a espera vale a pena, né?
Aí depois que elas entram no cadastro, enfim, começam aquelas dúvidas naturais, né? Como é criar um filho? Como vai ser a recepção dele na escola? O eleitor deve ficar atento no próximo domingo, pois alguns locais de votação da Zona Eleitoral 128 foram alterados. A seção da Escola Municipal Helena Salton, no bairro São Cristóvão, foi transferida temporariamente para a Escola Volmar Salton, no loteamento Sagrada Família. As seções do CTG União Campeira foram transferidas definitivamente para o Salão da Paróquia São Francisco de Assis, no bairro Santa Maria. As urnas que ficavam na Escola Menino Jesus, na Vila Rodrigues, também foram alteradas definitivamente para a IMED. Já as sessões eleitorais do Clube Industrial, que estavam na Escola Maurício Sirotsky Sobrinho nas eleições de 2014, mudaram definitivamente para o Centro Catequético da Paróquia São Cristóvão. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com uma entrevista sobre o livro Audiência de Custódia. A obra fala de uma nova resolução que está sendo implementada em Passo Fundo. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano pro seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade, Pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. O Jornal da Câmara retorna com uma entrevista sobre o livro Audiência de Custódia, lançado recentemente aqui em Passo Fundo. A obra é baseada em uma norma do Conselho Nacional de Justiça que busca implementar a rápida apresentação do preso ao juiz para a primeira análise da prisão ou a adoção de medidas alternativas. Sobre este assunto, eu converso com Matheus Marques, advogado criminalista e mestre em ciências criminais e também um dos autores do livro. Matheus, explica pra gente então o que significa a audiência de custódia e como ela acontece. Boa noite e seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Como é que acontece a audiência de custódia e o que ela é? A audiência de custódia é um ato jurídico que tem a capacidade de fazer com que o preso em flagrante delito seja apresentado à autoridade policial e também judicial em até 24 horas. Por que a autoridade policial e judicial? Porque a autoridade policial, lavrando o auto de prisão em flagrante, vai encaminhar esse auto de prisão em flagrante e o sujeito que foi preso vai encaminhá-lo para conhecimento da autoridade judicial.
E essa autoridade judicial vai ter a competência exatamente de fazer questionamentos sobre a prisão, o que aconteceu nessa prisão, e determinar se ao final dessa audiência esse sujeito vai ser posto em liberdade ou vai permanecer cautelarmente, como a gente chama que é provisoriamente, preso até o final do processo. O que os juízes têm feito é tratar, primeiramente, da questão da legalidade dessa prisão, se realmente existe a materialidade ou o elemento que levou esse sujeito a ficar preso, e uma segunda questão que é a mais importante dentro da audiência de custódia, que é a questão da tortura policial. Muitas vezes, alguns delitos conseguem ser dimensionados em relação à questão da própria tortura por parte da polícia. Isso, a audiência de custódia veio como um facilitador do magistrado, muitas vezes, saber se realmente esse sujeito tem culpa, não tem culpa, ou o que aconteceu para ser imputado a ele aquela prisão. E muitas vezes é uma tortura ou outros meios ilegais praticados pela polícia que acaba resultando nisso. Na sua opinião, então, a Resolução 213 de 2015 está trazendo grandes impactos positivos ao Poder Judiciário brasileiro? O que acontece é que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, juntamente com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no ano de 2015, resolveram estabelecer algo que já existia na Constituição, que é a apresentação do preso em 24 horas à autoridade judiciária. O Brasil é signatário de pactos e tratados internacionais como o Pacto de São José da Costa Rica. E o Pacto de São José da Costa Rica é um pacto que veio fazer com que a nossa Constituição ganhasse esse desenvolvimento que ela tem a partir de 88. E o Pacto de São José da Costa Rica diz que nós temos que apresentar os presos ao Poder Judiciário em até 24 horas. O que o CNJ, juntamente com o Tribunal de São Paulo, fizeram? Estabeleceram que isso virasse regra e criaram, aí sim, um projeto chamado Audiência de Custódia, fazendo com que se efetivasse nas capitais do país, primeiramente, as audiências de custódia, ou seja, todo preso em flagrante tem que ser conduzido à autoridade judiciária em até 24 horas. O que vem após isso é a regra do jogo. Como é que nós vamos estabelecer que as audiências de custódia devem acontecer no Brasil inteiro? Bom, nós vamos criar uma resolução, foi isso que o CNJ pensou, e a partir daí criou a Resolução 213, que nada mais, nada menos deu do que normativizar esse procedimento da audiência. Então a resolução ela vem e explica ponderadamente como é que se deve acontecer a audiência de custódia. Ela dá as regras da audiência e diz exatamente o que se pode e não se pode acontecer numa audiência de custódia. Dentro da tua colocação, eu não sei se ela traz um ponto positivo ou negativo ainda, porque nós temos ela aplicada no Brasil muito pouco, mas o que nós vemos é que se pensava que a audiência de custódia seria um facilitador da liberdade daquelas pessoas que praticam crimes. E isso não vem acontecendo. Né? Principalmente no Rio Grande do Sul, nós podemos informar que em torno de 70% dos flagrantes acontecidos e encaminhadas essas pessoas para a audiência de custódia, elas não são soltas, elas permanecem presas, 70%. Ou seja, quem pensava que a audiência de custódia seria um instrumento balizador de soltura de presos, se equivoca nesse sentido. E no caso de Passo Fundo, a audiência ela já está sendo implementada? Sim. O nosso Tribunal de Justiça, que é um tribunal que recebe determinações do Conselho Nacional de Justiça, recebeu a autorização para que se implantasse primeiramente em Porto Alegre, a capital do estado, a audiência de custódia. Como se verificou que foi implementada e que teve um sucesso na sua efetivação, o nosso Tribunal de Justiça passou a determinar que outras cidades começassem a aplicar. Então hoje nós temos audiência de custódia nos polos maiores do nosso estado, como Caxias, como Santa Maria e também Passo Fundo. Passo Fundo vem acontecendo. E o que me preocupa bastante é que as violações que estão acontecendo no procedimento da audiência de custódia, lá em Porto Alegre, não aconteçam em Passo Fundo. Como o que, por exemplo? Uma das ilegalidades que acontece na audiência de custódia em Porto Alegre é que os presos são levados para o presídio central e o juiz vai até o presídio central para ouvir esses presos.
Não é essa a regra da audiência de custódia. O preso tem que tem que ser levado até onde está o juiz, que é no fórum, porque nós queremos ver a audiência de custódia acontecendo, mas acontecendo de uma forma correta, como pressupõe a resolução 213. Quais seriam os principais benefícios para a sociedade? O principal benefício para a sociedade é se trabalhar exatamente com a ilegalidade da prisão. Nós temos ainda no Brasil uma questão, um binômio que nós falamos sempre, ou o sujeito está preso ou o sujeito está solto, ou muitas vezes ele não é investigado e é colocado preso. Muitas vezes nós temos ilegalidades de gente que fica até 60, 100 dias preso, sem ter sequer a investigação terminada ou o início do processo criminal acontecido. E o que a audiência de custódia vem fazer é frear esse ímpeto, primeiro, da autoridade policial, porque ela tem que dar uma satisfação direta e imediata para o juiz, e também dar a oportunidade para o magistrado de que, vendo o acusado, olhando no olho dele, ouvindo exatamente os seus esclarecimentos acerca da prática criminosa, possa decidir qual vai ser o futuro dele, se vai continuar preso, como já está, ou se vai receber a liberdade provisória. Matheus, muito obrigada então pela sua participação. Eu que agradeço, sempre às ordens. Nós voltamos ao estúdio do Jornal da Câmara com você, Paula. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e um ótimo início de semana.